Fala pessoal, professor Davi Ribeiro de novo na área aí. Seguinte, hoje a gente vai com uma outra parte legal dentro da genética clássica, né? Dentro da primeira lei de Mendel. Infelizmente, a genética é conhecida pela associação a uma área que o pessoal não gosta, por isso que eu falei infelizmente. Eu acho simples essa área, eu acho legal dentro da genética, ela ajuda muito. Lá na frente, quando a gente fala de genética de populações, vai aparecer essa interação de novo, mas a galera fica um pouquinho com receio, né? Porque eu estou falando da matemática. Um dos 3 cientistas que redescobriram os estudos de Mendel também era matemático, né? Então ele conseguiu associar algumas coisas da matemática a o que a gente vê na genética, né? Então, nessa aula a gente vai trabalhar com a questão da probabilidade dentro da primeira lei de Mendel. E é básico o que acontecer aqui, quando passar para a segunda lei, vai ficar tranquilo de entender a segunda lei de Mendel, vai ficar bem mais claro. Então, vamos começar, vamos lá para os slides, né, e ver o que a gente tem para essa aula de genética, que eu chamo de genética 2, que é a continuação. Primeiro, a matemática está presente na genética, como eu falei para vocês, e isso ajuda muito, né? Já dava para desconfiar a presença da matemática por causa da proporção que a gente fez no vídeo de genética 1, tá? Em que ele faz comparação, se faz comparação e tem número, é matemática, tá? A probabilidade ela vai aparecer junto com os cruzamentos, seja na primeira lei, seja na segunda lei, tá? A definição que eu vou botar aqui não é a definição matemática, é a definição mais simples para você entender o que é a probabilidade, principalmente dentro da primeira lei de Mendel. A probabilidade é a chance do que eu quero que aconteça, dividido pelo total de chances disso acontecer. Então, quando eu divido, eu pego o evento que eu quero e divido pelo total de chances deste evento acontecer, eu faço a probabilidade, o cálculo da chance. E eu vou pedir lá no começo, quando a gente colocar isso dentro do conteúdo, né, de genética, que você já acelere logo e vai para a porcentagem, tá? Lembre-se, probabilidade não tem unidade. Eu estou dividindo, podia ser centímetros por centímetro, vai se anular, né? Quilômetro por quilômetro, grama por grama, enfim. Tá? Então a probabilidade de si não tem unidade. Tá? Vou fazer 2 exemplos simples aí. Se eu pergunto para vocês qual a chance, qual a probabilidade de eu tirar cara, tá aqui o que eu quero, tá? Vou botar aqui de eu quero, jogando uma moeda. Aleatoriamente. Então, o que eu quero é tirar a rainha e o evento é o baralho todo. Vamos lá. Se você pega o baralho, você tem 4 naipes, tá? 4 símbolos ali. Espada, ouros, copas
Eu sempre esqueço o quarto. Mas enfim, são 4 naipes. Cada naipe tem sua rainha. Então, qual é o total de rainhas em um baralho? 4. Qual é o total de cartas? Se eu pego, cada naipe tem 13 cartas, então eu vou ter o total de 52 cartas. Aqui eu já teria respondido a questão. Qual é a chance de eu tirar uma rainha em um baralho? 4 sobre 52 avos. Mas, no caso aqui, eu posso simplificar. Tá? Se aparecesse, por exemplo, a alternativa 4,52, marca que estava certo. Mas eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 4. Eu posso falar que a probabilidade de tirar uma rainha é de 4 sobre 52 ou de 1/13 avos. Tá? As duas estão certas, 4,52 ou 1/13 avos. Entenderam? Então vamos começar a avançar isso aí para a genética. Vamos pegar o nosso cruzamento ali, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E eu pergunto para vocês, qual é a chance de nascer alguém Vzinho, Vzinho? Então eu quero que a pessoa seja Vzinho, Vzinho. Então vamos fazer o cruzamento. Fazendo o jogo da velha, né? Bonitinho aqui. As duas linhas, dividindo. Feminino e masculino. Vamos trocar a cor aqui, botar o preto só para vocês verem. Ó, se o par, antes deixa eu voltar aqui para ver. Se o par é Vzão, Vzinho, lembrando a primeira lei, na formação dos gametas, o par se separa. Então, no caso, tanto a mulher quanto o homem, né, no caso, como é planta, macho e fêmea, masculino e feminino, eles vão produzir os mesmos gametas. Vzão e Vzinho. Opa, o Vzinho veio errado aqui. Tá? Eles produziram esses gametas aí. Então vamos lá fazer o cruzamento deles. Tá? Linha Vzão, coluna Vzão, o par fica Vzão, Vzão. Linha Vzão, coluna Vzinho, o par fica Vzão, Vzinho. Linha Vzinho, coluna Vzão, o par vai ficar Vzão, Vzinho, usando aquela regrinha. Linha Vzinho, coluna Vzinho, o par fica Vzinho, Vzinho. Agora a gente vai calcular qual é a probabilidade, qual é a chance de nascer alguém Vzinho, Vzinho. Qual é o meu total de possibilidades? O total de possibilidades é o quadro aonde eu tenho os pares. Então, 1, 2, 3, 4. Opa! Então, meu total de chance de acontecer alguma coisa é de 4. Desses 4 pares, quantos são Vzinho, Vzinho? Somente 1. Então, a probabilidade de nascer alguém Vzinho, Vzinho, nesse caso, é de 1/4. Olha que legal. É uma questão bem simples, um exercício simples para a gente entender isso daí. Tá? Para memorizar. E aí a gente... É uma dica, tá? Não é que seja obrigatório, mas é uma dica. Tá? Na primeira lei, eu só vou ter as seguintes proporções, ou 1/4 ou 2/4, dentro do que a gente chama de primeira lei clássica. Tá? Primeira lei clássica. Porque tem alguns casos especiais, mas aí é assunto de outra aula, em que eles podem diferenciar, né, essa quantidade da probabilidade aí. Tá? Mas como a gente está falando da primeira lei, de uma forma geral, eu posso memorizar o seguinte. Se aparecer a pergunta, qual é a probabilidade de aparecer alguém Vzão, Vzão? Saiba que é de 1/4.
Como é que eu passo isso para porcentagem? Você pode falar assim, Davi, eu fiz os cálculos, tudo bonitinho. Né? A hora que eu olhei o gabarito só tem porcentagem. Como é que eu faço? Você pega o resultado da divisão, que no caso é 0,25. Quando a gente fala porcentagem, a gente está falando de multiplicar por 100. Então você pega 0,25 vezes 100. Agora eu tenho unidade. A resposta fica 25%. Qual é a probabilidade de aparecer alguém vezão vezinho? 2/4 ou simplificando meio, né? 1 dividido por 2, 0,5. Para a porcentagem, 0,5 vezes 100, eu tenho uma porcentagem de 50%. E qual é a chance de nascer alguém vezinho? É a mesma do vezão. Né? 1/4 dividindo 0,25 vezes 100, eu tenho 25%. Gente, se na soma, se vocês fazem o cruzamento e na soma dá mais que 100 ou menos que 100, tem alguma coisa errada. Tá? Nos casos especiais, tudo bem, isso vai se alterar um pouco. Né? E a gente vai ver depois por quê. Agora vamos resolver junto essa questão aqui. No cruzamento, azão-azinho com azão-azinho, ou seja, algo aleatório, qual é a chance de nascer uma menina azão-azão? Então vamos lá fazer o nosso jogo da velha para resolver essa questão. Ó, faço o jogo da velha, bonitinho, como a gente está acostumado, divido, só fazer a linha, tentar fazer a linha reta. Tá complicado a linha reta hoje. Divido, coloco feminino, masculino aqui, vamos voltar para o vermelho. Na formação dos gametas, esse par de alelos vai se separar. Ó, eu usei A porque é um cruzamento aleatório, você podia usar B, J, T, tanto faz, tá? Quais são os gametas, Davi? Vamos lá. Azão-azinho dividido, eu vou ter gametas azão e eu vou ter gametas azinho. Seja no homem, seja na mulher. Os dois são heterozigotos. Tá? Vamos lá responder agora. Eu vou usar o vermelho, já que eu fiz tudo de preto. Linha azão, coluna azão. Azão, azão, o par. Linha azão, coluna azinho. O par, azão, azinho. Linha azinho, coluna azão. Usando a regrinha 3, azão, azinho, linha azinho, coluna azinho, fica azinho, azinho. E eu perguntei para vocês qual é a probabilidade de nascer uma menina azão, azão. Então, a probabilidade de nascer uma menina azão, azão, quantos são azão, azão? 1. Qual é o meu total de respostas? 4. Então, a resposta seria 1/4, certo? Claro que não, gente. Porque aqui eu perguntei mais alguma coisa também e algumas pessoas não percebem, tá? Então, aqui não acabou, tá? Escrever aqui, não acabou. Entra uma regra chamada regra do e ou. Se aparece ou se aparece o termo e se você perceber, às vezes, que eu estou perguntando duas coisas sem o termo, eu vou multiplicar as probabilidades. Se aparecer o termo ou, e esse tem que aparecer, eu vou somar essas probabilidades. Tá? Então, pegando aqui, e a gente vai lá para a resposta agora, é o seguinte. Como é que eu sei que você está perguntando duas coisas aí, Davi? Ó, eu perguntei qual é a chance de nascer azão, azão, mas também eu perguntei qual a chance de nascer uma menina. E aí vai uma dica, né? Se você ler a questão e o sexo está na pergunta, você vai ter que usar a regra do e ou. Se o sexo foi definido antes da pergunta, você
não vai precisar usar o e e o ou para calcular o sexo, né? Por exemplo, no cruzamento azão-azinho com azão-azinho, nasceu uma menina. Qual a chance de ser azão-azão? Entendeu? Então vamos seguir, vamos fazer esse cálculo. Então, para calcular, eu sei que a probabilidade de nascer alguém azão-azão é 1/4. E qual é a probabilidade de nascer uma mulher, nascer uma menina na espécie humana? 1/2. Se não é masculino, é feminino. Então, a minha probabilidade de resposta vai ser a probabilidade de ser azão-azão e a probabilidade de ser uma menininha, uma lady. Tá? Agora vamos trocar pelos valores. Minha probabilidade de resposta é igual. Qual a probabilidade de azão-azão? 1/4. E qual a probabilidade de ser menina? Meio. 1/4 vezes meio. Gente, cuidado, tá? Porque às vezes eu estou em sala de aula, aí eu pergunto o seguinte. Falo, ó, 1 vezes 1. Aí o cara vai seco, só consertar o 2 aqui. Aí o cara vai seco e fala 1 vezes 1, 2. Não, gente, 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 2, 8. Então a resposta da nossa questão ali seria 1/8. Mas eu posso encontrar em porcentagem. Como é que eu faço isso, Davi? 1 dividido por 8 é 0,125. Porcentagem vezes 100. Anda duas casas, então a resposta em porcentagem, 12,5%. Olha só que legal. Então tome esse cuidado. Se eu pedir o sexo depois, ou seja, na pergunta, né, eu vou ter que multiplicar por meio. Se eu definir o sexo antes da pergunta, eu não preciso multiplicar por meio. Tá? E assim que a gente trabalha a probabilidade dentro da primeira lei. Tá? Relembrando que em forma de fração não tem unidade. E quando eu falo porcento, é porque eu multipliquei por 100. Beleza? Então, aula que vem a gente vê alguns casos especiais. Agora vamos falar, para acabar a aula de hoje, de uma situação chamada heredograma. Eu particularmente também gosto, né? Dentro da genética eu gosto de tudo, tá? Nessa parte clássica. E o heredograma eu acho interessante até para brincar com o aluno dentro de sala de aula, para ele fixar melhor, tá? Mas o heredograma nada mais é do que uma representação gráfica de uma família. Quando eu falo de uma família, no mínimo 2 gerações. No máximo, não tem. Tá? Em vários lugares você encontra o heredograma da família real britânica e o negócio é gigante. Né? Tem não sei quantas gerações lá sendo analisadas. Tá? Se é uma representação gráfica, cada indivíduo tem uma forma. Né? O homem, sexo masculino, vai ser representado por um quadrado. A menina, a mulher, o sexo feminino, representado por uma bolinha. Quando não me interessa o sexo, ele é indefinido, eu represento por um losango. Ele só quer dizer que para o estudo não interessa se é homem ou se é mulher. Tá? Se aparecer no heredograma um losango casando com alguém, tem alguma coisa errada. Né? Não era para ser um losango, era para ser um bolinha ao quadrado. Tá? No heredograma. Algumas indicações mostram dentro o número de filhos de cada sexo aí. Porque podem haver casamentos, né? Depois de separação, de morte, alguma coisa assim. Tá? Mas geralmente não aparece muito. Se os 3 símbolos estiverem pintados, todos pintados, o indivíduo é
tem a característica que eu estou analisando. A gente chama de afetado só para facilitar, tá? Mas tem algo que eu estou procurando ali. Se ele estiver meio pintado, ele é heterozigoto, para uma característica que não está relacionada aos cromossomos sexuais, tá? Está relacionada aos demais que a gente chama de autossômicos. Quadradinho com a bolinha unidos por uma barra, casamento tradicional. Se é pontilhada, é o casamento ou acasalamento fora do casamento, tá? A barrinha com a barra de divisão, o divórcio, mas essas duas aqui raramente são usadas, pelo menos eu não uso, tá? Bolinha e quadradinho ligado por duas barrinhas, casamento consanguíneo. Que é isso? Casamento entre parentes próximos. Não necessariamente casamento, né? Mas pode ser uma relação que gerou descendentes, tá? O mais comum é primo de primeiro grau, né? Primo de primeiro grau, prima de primeiro grau, aquela coisa, cresce junto, né? Sempre brinca, aquela coisa toda. Alguns primos de primeiro grau se casam, primos de segundo grau, enfim, né? São parentes próximos, são considerados casamentos consanguíneos, tá? Antes de falar dos gêmeos, quando eu tenho, né, o quadradinho feio, quando eu tenho o casamento, né, tá ali bonitinho, eu desço uma barra, isso indica filiação. E aí eu posso ter, né, no caso aqui, eu vou ter duas meninas e um menino. Não são gêmeos, então nasceram em fases diferentes, mas eu consigo identificar que aqui são os pais e que aqui eu tenho o total de filhos, tá? Então essa é a representação mais clássica do que o número, né, dentro da bolinha ali. Se eu tenho dois quadradinhos ou duas bolinhas ligados com uma barra, eu tenho gêmeos idênticos, os gêmeos monozigóticos ou univitelinos, que são gêmeos mais tradicionais. Se eu tenho duas bolinhas, dois quadradinhos ou uma bolinha e um quadradinho sem a barra, eu tenho os gêmeos bifitelinos, aqueles gêmeos que nascem no mesmo dia, mas são de óvulos completamente diferentes, tá? Essas são as representações mais clássicas que a gente tem. Tem algumas regrinhas no heredograma, né? E aqui pode ter uma variação. Cada geração é representada por uma linha do heredograma e é representado com números romanos. Então, nesse caso aqui do primeiro heredograma, a gente tem 4 gerações. Tá? 4 gerações nesse primeiro heredograma aqui. E no de baixo, eu deixei de propósito aí para a gente fazer. Cada linha é uma geração. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, nesse outro caso aqui, eu tenho 3 gerações. Por que eu pus os 2 heredogramas? Nós não vamos fazer a questão agora. Eu pus para vocês perceberem o seguinte. Existem 2 regras para o total de indivíduos. E eu vou numerando sempre da esquerda para a direita. Tá? Então eu vou enumerar esses indivíduos da esquerda para a direita. E aí eu tenho 2 formas. Ou eu enumero por geração, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 e por aí vai. Ou eu numero direto como eu vou numerar no de baixo. Começa sempre da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui a gente tem 9 pessoas, tá, sendo analisadas. Gente, já estou indo para o final da aula. Tá? Falta pouco. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas sendo analisadas, tá? Olha que legal. Você pode encontrar qualquer uma dessas duas formas. O importante é que o heredograma me mostra se o indivíduo é homozigoto, dominante e recessivo, ou se ele é heterozigoto. No caso, aí vai uma dica, né? Eu vou pegar aqui o de baixo, o 1 e o 2. Tá? Vou pegar esse aqui. Eu tenho pais iguais, eles são iguais. E eu tenho um filho diferente deles, né? Falando do fenotipo, tá? Então esse indivíduo provavelmente vai ser homozigoto recessivo e os pais com certeza serão heterozigotos, tá? Então pais iguais com filho diferente, os pais são heterozigotos com certeza. No caso aqui, e eu voltando ali para o 1, já para a gente acabar a aula, os indivíduos 3, 4 e 3, 5, eles são o quê? Primos, tá? Eles são parentes próximos, né? Isso aí, lá na frente, pode gerar algum problema. Eu não sei o genótipo de 5, eu sei que ele é normal, mas eu sei de 4 que ele é recessivo. E eu sei que o indivíduo 4-1 vai ser, então, azão, azinho. Essas são as informações que eu posso tirar do heredograma. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Nós vamos continuar com outros vídeos de genética, tá? Desenvolvendo mais os casos especiais dentro da primeira lei, a segunda lei, né? E os casos especiais, as síndromes cromossômicas. Não, tem um monte de aula legal aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, entre no fórum, postem, eu tiro a dúvida de vocês, revejam essas aulas, né? E procurem materiais para vocês estarem revendo. Um abraço e até a próxima.